Na vasta extensão do espaço, onde o Sol brilha ferozmente como a fonte última da vida, encontra-se o cenário do fascinante filme Sunshine, de Danny Boyle e escrito por Alex Garland, lançado em 2007. Esta obra de ficção científica leva os espectadores numa viagem épica a bordo da nave espacial Icarus II, enquanto a humanidade enfrenta o seu maior desafio: reacender o Sol moribundo para salvar uma Terra que está morrendo. Sinopse. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sino de notificações e se tornar parte de nossa comunidade cinéfila. O filme se desenrola em um futuro não tão distante, onde a Terra é dominada por uma era glacial iminente devido à diminuição do poder do Sol. Numa tentativa desesperada de evitar a extinção de toda a vida no planeta, uma equipe de astronautas é enviada numa missão para lançar uma carga nuclear colossal no Sol, dando início efetiva à sua fusão nuclear. Liderada pelo determinado físico Robert Capa, interpretado por Cillian Murphy, a tripulação do Icarus II é um conjunto diversificado de cientistas, engenheiros e astronautas, cada um lutando com seus próprios medos, dúvidas e desejos. Do estoico Capitão Kaneda, Hiroyuki Sanada, ao psicólogo filosófico Searle, Cliff Kurtz, e à enigmática piloto Cassie, Rose Byrne, cada personagem traz uma perspectiva única para o dilema existencial que a humanidade enfrenta. Nos bastidores. Após dirigir Millions em 2004, Danny Boyle foi brevemente contratado para dirigir 3.000 Graus, um projeto sobre o incêndio em 1999 no Worcester Cold Storage Warehouse, mas a oposição das vítimas e dos bombeiros impediu sua realização. Enquanto isso, recebeu um roteiro de Alex Garland, com quem tinha trabalhado em filmes anteriores. O projeto foi financiado pela Fox Searchlight Pictures, após relutância da 20ª Century Fox devido a semelhanças com o filme anterior. Boyle conseguiu financiamento externo para o orçamento de $40 milhões. Após um ano de trabalho no roteiro e 2 anos de preparação, a produção de Sunshine durou 3 meses, seguidos por 1 ano de edição e efeitos visuais. O que diferencia Sunshine de outros filmes centrados no espaço é sua exploração inabalável da psique humana sob condições extremas. À medida que a tripulação se aproxima do Sol, eles são confrontados não apenas com os perigos físicos das viagens espaciais, mas também com o custo psicológico de sua missão. O isolamento, a claustrofobia e a magnitude de sua tarefa pesam muito em suas mentes, levando a momentos de intensa introspecção e pavor existencial. A direção de Boyle infunde cada quadro de Sunshine com um senso palpável de urgência e tensão, enquanto o Icarus II se aproxima de seu destino ardente. Dos efeitos visuais de tirar o fôlego que retratam a fúria radiante do Sol à trilha sonora assombrosamente bela do duo de música eletrônica Underworld, o filme mergulha os espectadores em uma experiência sensorial diferente de qualquer outra. No entanto, não é apenas o brilho técnico de Sunshine que cativa o público. São as questões profundas que levanta sobre a natureza da existência e a condição humana.
Enquanto a tripulação lida com a enormidade de sua missão e os sacrifícios que ela exige, eles são forçados a enfrentar sua própria mortalidade e a natureza fugaz da própria vida. No final, Sunshine é mais do que apenas um filme de ficção científica. É uma meditação sobre a beleza e fragilidade inerentes ao universo e nosso lugar dentro dele. À medida que a tripulação do Ícaro II se aventura no coração do Sol, eles incorporam a eterna busca da humanidade por conhecimento, compreensão e, finalmente, redenção. Man could go there and man could achieve this, really. You've done this 1,000 times in Earth orbit training. Yeah. You're gonna be fine. Crítica. O filme Sunshine, dirigido por Danny Boyle, recebeu diversas indicações a prêmios por suas performances, direção e produção, ganhando o prêmio de melhor realização técnica no British Independent Film Awards. Boyle citou influências de filmes anteriores de ficção científica, como 2001, Uma Odisseia no Espaço de Stanley Kubrick, Solaris, de Andrei Tarkovsky e Alien, de Ridley Scott. Lançado em 2007, com um orçamento de 40 milhões de dólares, o filme arrecadou 34 milhões mundialmente. Apesar das críticas positivas, não obteve sucesso nas bilheterias. As edições widescreen em DVD e Blu-ray, com extras como o trailer de alta definição e comentários do diretor, foram lançadas em 2008. No site Rotten Tomatoes, o filme tem uma avaliação de 76%, com base em 169 opiniões dos críticos, enquanto a avaliação do público foi de 73%. No site Metacritic, o filme tem uma avaliação de 64, com base em 34 avaliações dos críticos, enquanto a opinião do público foi de 7,4. No IMDb, o filme possui uma avaliação de 7,2 de 10. O consenso da crítica é: pontos fortes. O filme apresenta visuais estonteantes e efeitos especiais inovadores que capturam a vastidão e o poder do espaço, assim como a beleza e o terror do Sol. O elenco talentoso, incluindo Cillian Murphy, Chris Evans, Rose Byrne e Michelle Yeoh, entrega performances convincentes e emocionantes que trazem a vida aos personagens complexos e críveis do filme. Sunshine explora temas profundos e relevantes sobre a natureza da humanidade, o significado da vida e o nosso lugar no universo. Pontos fracos. Alguns críticos acharam o terceiro ato do filme abrupto e confuso, com uma mudança de tom que não se encaixa com o realismo dos dois primeiros atos. A precisão científica de alguns dos conceitos do filme foi questionada por alguns críticos, com alegações de que certas liberdades criativas foram tomadas em detrimento da verossimilhança. O ritmo do filme pode ser lento em alguns momentos, com longas sequências de diálogo ou ação repetitiva que podem cansar alguns espectadores. Curiosidades. 1. No filme, o nome da nave das duas missões é uma referência à mitologia grega. Dédalo, pai de Ícaro, constrói asas de cera e penas para ambos escaparem da prisão. Ícaro, encantado com o voo, se aproxima demais do Sol, derretendo a cera e caindo no mar. 2. Os roteiristas conscientemente evitaram um enredo em que a estrela principal morresse, reconhecendo que isso não aconteceria por bilhões de anos. Em vez disso, introduziram a ideia de que o Sol foi infectado por uma Key-Ball, um núcleo supersimétrico remanescente do Big Bang, corrompendo a matéria normal e resfriando a estrela. Essa Key-Ball é uma partícula hipotética investigada pelo CERN. Os astronautas da missão Ícaro têm a tarefa de detonar uma bomba para destruir a Key-Ball e restaurar o Sol à sua condição normal. 3. Originalmente, o capitão da nave na missão Ícaro foi concebido como um norte-americano. No entanto, cientistas e especialistas envolvidos no roteiro sugeriram ao diretor que mudasse sua nacionalidade para promover uma atmosfera de cooperação internacional.
O ator japonês Hiroyuki Sanada foi recomendado pelo cineasta Wong Kar-wai para o papel. Embora o nome do capitão no roteiro fosse Kanada, Hiroyuki sugeriu alterá-lo para Kaneda, para refletir sua genuína origem japonesa. 4. As roupas espaciais da tripulação foram deliberadamente coloridas de dourado para se destacarem na tela. Algumas peças foram projetadas para proporcionar aos atores a sensação real de claustrofobia. Surpreendentemente, os capacetes foram inspirados no personagem Kenny, de South Park. 5. Danny Boyle e Alex Garland passaram 1 ano trabalhando no roteiro e mais 1 ano na pré-produção. As filmagens duraram 3 meses, enquanto a edição e os efeitos especiais, incluindo cerca de 750 deles, levaram mais 1 ano. O trabalho foi tão intenso que Danny Boyle afirmou que nunca mais produziria ou dirigiria um filme de ficção científica novamente. 6. O diretor ficou tão impressionado com a atriz Michelle Yeoh em filmes como 007, O Amanhã Nunca Morre, 1997, e Memórias de uma Geisha, 2005, que lhe deu carta branca para escolher qualquer personagem no filme, sem objeção. Ele estava disposto até a mudar o gênero do personagem se necessário. No final, a atriz escolheu interpretar a bióloga da nave, Corazon. 7. Na Ícaro 1, é possível ver vários corpos queimados espalhados pelo chão, criados com inspiração nos corpos das vítimas da erupção do Vesúvio em Pompeia, que também devastou Herculano em 79 d.C. Esse filme é muito mentiroso. Acredito que nem com uma nave com um escudo do diâmetro da Terra você conseguiria chegar perto do Sol tão fácil assim. Mas como é ficção a gente, deixa passar. Porém, o que eu achei sem pé e nem cabeça é o vilão. Não tem uma mínima explicação decente. Mas tirando isso, o filme é bom. A nota do canal vai ser 6. E já sabe, se você é inscrito no canal e gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe para fortalecer o canal e quanto a você que não é inscrito, considere se inscrever. Abraço, galera, fiquem com Deus e até a próxima.